Carta de Paulo a Filemon, versículo 4 ao versículo 6, que nos diz assim: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, nós vamos hoje meditarmos um pouco nesse texto que nós acabamos de ler. Nós iniciamos a semana passada as mensagens na carta de Paulo a Filemon. Foi mais ou menos uma palavra introdutória, e nós vimos o autor da carta, que é o apóstolo Paulo. Nós vimos para quem essa carta foi, para os destinatários, né? Que foi a família de Filemon. E nós vimos também o conteúdo da carta, que é a ação de Deus, Deus trazendo o Evangelho para todos nós que fomos alcançados para com a sua graça. E hoje, amados irmãos, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a gratidão de Paulo a Deus pela vida de Filemon. A gratidão de Paulo a Deus pela vida de Filemon. A palavra aqui, amados irmãos, quando Paulo diz dou graças ao meu Deus, a palavra no original é eucaristô e significa ser grato e demonstrar sempre gratidão. E, amados irmãos, Paulo continua aqui escrevendo para Filemon, pedindo pela libertação do escravo Onésimo. E ele faz questão, primeiramente, de ser grato a Deus pela vida tanto de Filemon como para com a vida de Onésimo. E é sobre esse tema que nós vamos ver aqui nesses 3 versículos, pelo menos 3 verdades acerca desse tema: a gratidão de Paulo a Deus por Filemon, né? E nós vamos ver, amados irmãos, em primeiro lugar, que Paulo, primeiramente, ele agradece a Deus por Filemon e ora também por Filemon. É interessante, amados irmãos, nós vemos a humildade, a simplicidade de Paulo aqui e a sabedoria que foi dada por Deus para que ele, assim, escrevesse essa carta para Filemon. E ele, primeiramente, agradece a Deus por Filemon e ora também por Filemon. É uma oração de gratidão a Deus que Paulo faz pela vida de Filemon. O texto nos diz que dou graças ao meu Deus, né? Lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Amados irmãos, nós sabemos que a gratidão, ela é ordenada por Deus para todos nós que somos seus filhos e suas filhas, porque a gratidão cada vez mais nos faz, cada vez mais nos torna parecido com o Senhor Jesus Cristo. E a gratidão tem como ponto de partida nós estarmos sendo gratos primeiramente a Deus. Lá em João capítulo 11, versículo 41, Jesus Cristo, antes de
ressuscitar Lázaro, a quem ele amava, ele faz a seguinte oração: Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Então Paulo aqui, ele inicia sua carta dando graças a Deus pela vida de Filemon. E aqui fica uma grande lição, amados irmãos, para todos nós. Quando nós formos orar, não apenas nós devemos pedir a Deus, nós temos o costume de, primeiramente, quando nós vamos orar, vamos logo pedindo a Deus, esquecemos de agradecer a Deus por tudo. E trazendo aqui o exemplo de Paulo, Paulo agradece pela vida do seu irmão na fé, Filemon. E, amados irmãos, sejamos sinceros uns para com os outros. Será que nós, ao iniciarmos nossas orações, nós lembramos de dar graças a Deus primeiramente, pela vida dos nossos irmãos? Será que nós lembramos dos nossos irmãos, colocamos nossos irmãos diante de Deus, agradecendo a vida de cada um dos nossos irmãos? Às vezes nós temos a tendência de pedirmos só para nós, e esquecemos de dar graças a Deus, pois pela providência de Deus é que Deus nos fez irmãos em Cristo, e por isso nós formamos a família de Deus chamado igreja. Por isso nós devemos estar sempre dando graças a Deus, amados, por cada irmão, por cada irmã, independente de quem seja o irmão, quem seja a irmã. Nós devemos estar agradecendo a vida, pela vida deles, e agradecendo a Deus por fazermos parte do corpo espiritual que é a sua igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual Ele comprou pelo seu sangue. Mas também Paulo aqui, como eu falei no início, ele não apenas agradece a Deus pela vida de Filemon, ele ora pela vida de Filemon, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Aqui nós podemos ver, amados, Paulo orando pela vida de Filemon. Por que Paulo faz isso? Porque quando oramos uns pelos outros, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele traz unidade para o meio do seu povo. E nós orando uns pelos outros, isso quer dizer que nós estamos sendo empáticos uns para com os outros. Lembremos-nos, amados, de orar uns pelos outros, e não apenas por nós mesmos. E Paulo aqui, ele disse que sempre se lembrava de Filemon nas suas orações. Olhe só que Paulo não orou apenas quando escreveu esta carta. Ele sempre lembrava de Filemon em todas as suas orações. Era uma oração constante pela vida de Filemon. Por que Paulo orava desta forma, sempre e de forma constante? Irmãos, a oração constante é que Deus nos responde no momento certo e na hora certa. Lucas, escrevendo lá no seu evangelho, Lucas 18, versículo 1 e o versículo 7, diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E no versículo 7 ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele
clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, meus amados irmãos, a nossa oração uns pelos outros deve ser sempre constante. E com certeza, Deus ouvirá e responderá às nossas orações conforme a vontade dele para com as nossas vidas. E a nossa oração também deve ser com fé. Como assim o apóstolo Paulo depositava toda a fé em Deus na vida do irmão Filemon. Tiago, acerca da oração, ele diz que nós devemos orar com fé, sem duvidar. Tiago 1, 6 ao versículo 8 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, amados irmãos, a nossa oração deve ser constante, sempre orando uns pelos outros, nunca esquecendo, entregando a Deus a vida de uns para com os outros. O apóstolo Paulo, amados irmãos, aqui, ele demonstrou verdadeiramente que ele lembrava de Filemon, sempre nas suas orações, e dava graças a Deus pela vida de Filemon, todos os momentos que orava a Deus. Amados irmãos, como é que está a nossa vida de oração? Será que nós lembramos mesmo uns dos outros nos momentos de oração? Temos orado constantemente a Deus pela vida dos nossos irmãos? É um dever nosso, amados, para que Deus, cada vez mais, traga unidade no meio do seu povo. A igreja, lá em Atos dos Apóstolos, eles perseveravam unânimes na oração, no partir do pão e em cada momento. Não só, amados irmãos, aqui na igreja, quando nós nos reunimos às sextas-feiras nas reuniões de oração, às vezes no sábado pela manhã, nós devemos estar sempre lembrando de estar orando uns pelos outros, recomendando a vida de uns para com os outros, para que Deus aumente cada vez mais a unidade da igreja que somos nós, fazendo parte, nós fazemos parte, nós somos membro deste corpo chamado igreja. Precisamos, amados, desde aquele que nós, aos nossos olhos, nós achamos que é um membro de menos expressão, mas precisamos estar orando por cada parte da igreja, por cada membro da igreja, para que Deus traga unidade para o seu povo chamado igreja. Esta é a primeira verdade, amados irmãos, que eu trouxe para compartilhar com os irmãos aqui na carta de Paulo a Filemon. Paulo agradece a Deus e ora pela vida de Filemon. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Que essa deva ser uma prática em nossas vidas, amados irmãos. Estarmos sempre recomendando as nossas vidas de uns para com os outros a esse grande e maravilhoso Deus. Mas também, em segundo lugar, o versículo 5, Paulo diz o seguinte: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus
e todos os santos. Paulo, agradecido já a Deus pela vida de Filemon, ele vai destacar agora a vida espiritual de Filemon. Filemon, amados, ele tinha uma vida espiritual que era evidente, era vista por todos. Paulo tinha certeza de que a vida cristã de Filemon era uma vida verdadeira e totalmente entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo. Paulo era ciente, Paulo tomava conhecimento, Paulo tinha ciência de que a vida de Filemon era evidente, o seu cristianismo era visto dia após dia na vida daquele irmão. E podemos fazer uma pergunta, amados, perguntarmos a nós mesmos: as pessoas, ao olharem para as nossas vidas, eles têm a ciência, o conhecimento que somos verdadeiramente cristãos? Paulo tinha ciência, ele tinha conhecimento, porque a própria vida de Filemon evidenciava isto, era visto por todos. Por isso, amados irmãos, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, o amor que nós temos com Cristo, ou para com Cristo, será evidenciado naturalmente em nossas vidas. Eu não preciso estar fazendo propaganda de mim mesmo, mas o meu viver em Cristo, o meu amor o amor que eu tenho para com Cristo vai ser evidenciado todos os dias na minha vida e vai ser visto por todos. Paulo, nessas palavras aqui que ele fala para Filemon, Paulo mostra que Filemon demonstrava verdadeiramente que amava o Senhor Jesus Cristo. E como é, amados irmãos, que nós devemos evidenciar o nosso amor verdadeiro para com o Senhor Jesus Cristo? Segundo as Escrituras. Segundo a Bíblia, amados irmãos, Jesus ensina o seguinte. Lá em João 14:15 ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso fica claro aqui, amados, que Filemon era um cristão que verdadeiramente guardava os ensinamentos, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Quem ama ao Senhor demonstra em sua vida todos os dias obediência. Ele será uma pessoa que demonstra em seu viver, no seu falar, no seu comportamento, uma verdadeira obediência aos mandamentos de Jesus Cristo. Porque quem ama obedece, amados. Quem desobedece os mandamentos de Cristo está mostrando que não ama verdadeiramente a Jesus Cristo. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quando nós amamos a Jesus Cristo verdadeiramente, obedecendo os seus mandamentos, vai nos levar a uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Eu não preciso estar cantando, gritando, dizendo que eu amo ao Senhor, mas no fundo da minha alma eu adoro ao meu Senhor
em espírito e em verdade. Eu obedeço à verdade de Deus, eu obedeço à sua palavra, e o meu espírito sabe muito bem, e eu passo a adorar a Deus de forma verdadeira. O amor ao Senhor deve nos levar sempre a uma adoração em espírito e em verdade. Jesus falou essas verdades para a mulher samaritana. A mulher samaritana chega para Jesus e diz: Senhor, onde se deve adorar o Senhor? Aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Jesus disse para aquela mulher que vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o quê? O que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não é? Mas nem todo judeu verdadeiramente adorava a Deus, porque o próprio Jesus vai reprová-los, ele lá na frente: vós me adorais da boca para fora. Mas Jesus Cristo chega para aquela mulher samaritana e diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. São estes o que o Pai o procura para serem os seus verdadeiros adoradores. Então, amados, a verdadeira obediência, o verdadeiro amor a Cristo, nos leva a sermos verdadeiros adoradores a Deus. E quando nós passamos a adorar, a amar a Jesus de forma verdadeira, obedecendo os mandamentos, nós vamos amar também os nossos irmãos. É isto que Paulo fala aqui acerca de Filemão: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. A vida de Filemão era evidenciada para com todos, principalmente para com o apóstolo Paulo. Demonstrava que ele amava verdadeiramente ao Senhor, obedecia os seus mandamentos, era um verdadeiro adorador. Por isso, Paulo diz que ele era evidenciado também que ele amava todos os santos. Meus amados irmãos, é uma hipocrisia muito grande alguém dizer que ama a Deus e se não ama ao seu irmão ou a sua irmã. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Mas se nós não amarmos primeiramente aos mandamentos, a Cristo, demonstrarmos isto, evidenciando a clara evidência que amamos mesmo a Jesus Cristo e obedecemos os mandamentos, é quando nós amamos os santos de Deus, aqueles que Deus separou deste mundo para se tornarem os seus adoradores. Porque amor, amados, não é apenas da boca para fora. Amor é em verdade. O apóstolo do amor, João, ele diz isso: irmãos, amemos de fato e de verdade, e não só da boca para fora. Por isso que um grande sábio disse o seguinte: ame a Deus, Martinho Lutero, ame a Deus e faça o que quiser. Porque quando você ama verdadeiramente a Deus, você vai fazer toda a vontade de Deus, unicamente. Se eu digo que eu amo a Deus e não amo a meu irmão, eu estou demonstrando que eu não estou amando verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. E isso demonstrava que a fé verdadeira de Filemão era uma fé verdadeira, era a fé salvadora que Filemão tinha na sua vida.
estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo mostra aqui que a fé verdadeira, ela é exclusiva para Jesus. Ela é exclusiva em Jesus. Porque quem tem essa fé, quem possui essa fé, sabe que foi um presente que ele ou ela recebeu de Deus. Porque a fé é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque a fé verdadeira é a fé que é exclusivamente, e nós depositamos toda a nossa confiança tão somente em Jesus Cristo. A fé em Jesus, ela traz salvação para as nossas vidas pela graça, independentemente da lei. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, amados, Paulo aqui agradece a Deus, ele ora por Filemon, e Paulo, agradecido aqui, destaca a vida espiritual de Filemon, que Filemon era um verdadeiro filho na fé, era um eleito de Deus, que demonstrava perante todos que verdadeiramente ele era um cristão nascido de Deus. E isto, amados irmãos, aqui é uma grande lição para com as nossas vidas. Nós devemos estar sempre obedecendo a Cristo, fazendo a vontade de Deus, não é? Fazendo com que tudo que façamos tenha a aprovação de Deus, guardando os seus mandamentos e fazendo sempre aquilo que agrada ao Senhor. Porque alguém que diz que ama a Jesus e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Assim diz o apóstolo João na sua primeira carta: aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Esta, amados, é a segunda verdade que eu trouxe aqui para compartilhar e destacar para com todos os irmãos. Mas a terceira verdade que eu quero destacar aqui, Paulo, ele agradecido a Deus pela vida de Filemon, ele destaca o apreço de Filemon pelos irmãos. A última parte do versículo 5 e o versículo 6 também aí de Filemon. O amor que ele tem o amor e a fé que tem para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo mostra aqui, amados, que ele tinha um bom relacionamento para com Filemon, e Filemon também tinha um bom relacionamento para com todos os irmãos. O relacionamento que Filemon tinha para com os irmãos, e o relacionamento que ele tinha para com Deus, levava a Filemon amar cada vez mais os seus irmãos. E há um texto, amados irmãos, que nós podemos
ler nesse instante que Jesus fala lá em João, capítulo 13, versículo 35. A marca de um cristão está neste versículo aqui que Jesus nos ensina. João 13, 35. Veja o que é que diz. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amados irmãos, precisa de nós aqui darmos algum argumento para demonstrar a marca de um cristão? Como é que nós seremos ou somos conhecidos como discípulos de Cristo? Foi o próprio Cristo que falou. Quem somos nós para dizermos que não é esta a marca evidente de um cristão? Jesus Cristo aqui foi bem claro: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amados irmãos, aqui, amados irmãos, é onde nós devemos, todos os dias, estarmos prostrados aos pés do Senhor, clamando graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que nós estejamos amando os nossos irmãos como Cristo quer que nós amemos. Porque de nós mesmos, amados irmãos, nós não temos capacidade para isso. Você pode até dizer, eu tenho. Eu digo que você não tem. É necessário a graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê, amados? Nós somos cristãos, mas ainda nós estamos no processo de santificação. Nós temos defeitos. Nós somos, muitas vezes, problemáticos. Nós, muitas vezes, falamos o que nós não devemos falar de uns para com os outros. Muitas vezes, nós enxergamos o erro do irmão ou da irmã e não enxergamos os nossos erros. E muitas vezes, amados irmãos, isto se torna um empecilho para que nós amemos os nossos irmãos como Cristo quer que nós amemos. Meus amados, Cristo vê defeito em mim e você todos os dias. Ou não vê? Vê ou não? Nós pecamos ou não? Nós erramos ou não? E por que quando o nosso irmão peca, ou erra, ou faz algo que realmente é ao contrário à palavra de Deus, e nós muitas vezes já não olhamos com os bons olhos aquele irmão ou aquela irmã? Por quê? Nós devemos amar verdadeiramente como Cristo nos ama. Porque, amados, Paulo, aqui, ele via na vida de Filemão esta verdade. Paulo, ele via em Filemão um amor demonstrado dia após dia no meio dos irmãos. O amor que tem por todos os santos. Porque quando nós amamos, amados, a Bíblia diz
que nós estamos sendo verdadeiros. 1 de João 4,20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Por isso, amados irmãos, lembrando aqui a todos, como nós precisamos estar clamando a Deus, pela graça de Deus, para que a graça de Deus venha produzir em nossos corações o fruto do Espírito em nossas vidas. Que inicia com o amor. A sermos pacientes, a sermos longânimos uns para com os outros, a sermos benignos, a sermos bondosos, a sermos pacientes, como Cristo é paciente conosco. Paulo via essa evidência na vida de Filemão. Precisamos ter uma vida cristã exemplar de amor e ânimo para marcar positivamente a vida de outras pessoas. Porque, amados, deixemos uma coisa bem clara. Porque tantos cristãos não estão evidenciando uma vida exemplar perante a sociedade, que esteja marcando positivamente a vida cristã e as outras pessoas não veem mais evidências de Cristo na vida daquelas pessoas, de muitos cristãos dos nossos dias, porque estão esquecendo de obedecer a Cristo. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer que sejamos primeiramente cristãos verdadeiros e depois fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Eu vou finalizar, amados irmãos, que verdadeiramente esse som está me incomodando. Dizendo o seguinte: Paulo era grato pela vida de Filemão e demonstrou isso ao orar por ele, elogiar a sua vida espiritual e destacar a sua vida, que ele verdadeiramente era um cristão que evidenciava amor para com Deus, uma fé verdadeira para com Deus e um amor verdadeiro para com todos os santos. Então, amados, que essas verdades se tornem realidades na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.